Freira descobre ritual sombrio no parque mais perigoso e o terror só começou. A bruma matinal cobria o parque central da cidade como um manto sinistro. Irmã Clara, com seu hábito branco e rosto sereno, caminhava entre as árvores antigos, sentindo o cheiro fresco da terra úmida. O que deveria ser um momento de paz, logo se transformou em um pesadelo. Sons estranhos penetraram no silêncio, murmúrios que não se misturavam com os pássaros. O vento parecia carregar sussurros, risadas malignas, enquanto Clara seguia o caminho, sem perceber que o destino a aguardava. Na curva de uma trilha, Clara parou. À sua frente, uma clareira tinha se transformado em um altar macabro. Vários rostos encapuzados reuniam-se em círculo, dançando e murmurando palavras que pareciam vir de um lugar além da compreensão humana. Espinha, como se algum ser maligno a observasse. A sombra projetada pelas árvores parecia se torcer e contorcer, e o ar ficou pesado com a presença de algo realmente antigo, muito além da própria cidade. Não, isso não pode estar acontecendo, pensou Clara, lembrando-se das histórias que ouviu durante sua formação, sobre o culto perdido que buscava poder nas trevas. Mas o que era lenda agora se tornava realidade. Ela precisava sair de lá, mas algo a prendia. Uma curiosidade doentia e uma necessidade desesperada de compreender o que se desenrolava diante dela. Os olhos dos cultistas estavam fixos, como se vissem a freira. O tempo pareceu parar, e nesse instante um sussurro gelado chegou até ela. Clara. O nome dela ecoou, alongando-se como uma serpente no ar. Era a voz de Miguel. O pânico tomou conta dela. O que estava acontecendo? Lá estavam aqueles que ela julgava mortos ou perdidos, vivendo em um mundo de sombras e rito. Com medo, mas determinada, Clara se afastou lentamente daqueles que a viam com temor e avareza. A freira finalmente virou-se, ansiosa por escapar, mas ao gritar a frase que a perseguia desde que seus pés tocaram aquele parque, uma onda de escuridão a envolveu, engolindo sua fé. Quando conseguiu alcançar a saída do parque, um frio cortante a atingiu, como se o próprio chão tentasse puxá-la de volta. E enquanto corria, algo estranho reluziu no chão sob seus pés. Um relicário antigo, meio enterrado na terra. O coração de Clara disparou. Ela desejava abrir, mas uma parte dela sabia que isso poderia significar um confronto com a verdade que ela temia, e que poderia muito bem arruinar tudo o que ela acreditava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem. Participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara hesitou diante do relicário, seu coração disparando como se quisesse escapar de seu peito. A presença opressora ao seu redor parecia se intensificar, como se as árvores soubessem que algo sombrio estava prestes a acontecer. Com mãos trêmulas, ela se abaixou para tocar o objeto enterrado, sua superfície fria e áspera, lembrando pedra. O tempo parecia se distorcer, e o sussurro de Miguel ecoava em sua mente. Clara. Não, eu preciso ir, murmurou para si mesma, mas algo a prendia, uma força invisível a forçando a ficar. Foi então que um grito cortou o ar, brutal e animalesco, seguido por uma risada, que fazia a pele de Clara arrepiar. Os cultistas, antes em transe, agora se voltaram para ela, suas cabeças inclinadas de forma grotesca, com os olhos brilhando em um tom vermelho profundo que desafiava a lógica. Havia um novo movimento no ar. Algo que parecia arrastar o espaço ao redor e trazer à luz uma sombra muito mais sinistra chamando algo que não deveria ser chamado. Então, o brilho do relicário intensificou, pulsando em um ritmo de batida cardíaca, e de repente, uma sombra se ergueu do chão, moldando-se em figuras distorcidas
que pareciam se contorcer e se arrastar, como se estivessem lutando para se libertar de correntes invisíveis. Clara começou a recuar, mas a neblina densa a cercava, e o pânico tomou conta dela. A líder do ritual, com seus olhos flamingos, ergueu o amuleto novamente, agora claramente revelando que não era um objeto qualquer. Nos momentos seguintes, a neblina se dissipou um pouco, e ao olhar de volta, Clara reconheceu o que estava ali. As almas das pessoas desaparecidas, incluindo Miguel, estavam sendo consumidas e moldadas para algo maligno. O rosto de seu irmão se contorceu em agonia, seu olhar arrogando pela libertação, mas ao mesmo tempo ele parecia encantado. Clara, quando era tarde demais, Clara percebeu que não escaparia. Não enquanto a presença maligna se alimentava de suas inseguranças e medos. Um barulho ensurdecedor irrompeu quando os cultistas ergueram os braços, invocando o que quer que estivesse se aglomerando nas sombras. A terra sob seus pés começou a tremer, e Clara, cada vez mais afastada da realidade, soltou um grito que se perdeu na escuridão. O relicário começou a brilhar ainda mais, e em um ato desesperado, ela se lançou sobre ele e o abriu. Exatamente naquele momento, uma onda de energia estrondosa a atingiu, lançando-a para trás. E tudo ao seu redor se tornou uma cacofonia de vozes sussurrantes, murmúrios que ameaçavam rasgar sua mente. Você não deveria ter vindo, Clara. A sombra formada por almas perdidas agora emerge diante dela. No entanto, no centro da escuridão, Clara viu, horrorizada, uma figura familiar, o irmão exalando não apenas tristeza, mas também uma grotesca felicidade. As últimas palavras que ecoaram em sua mente, que ela havia libertado? E mais importante, o que aquilo significava para sua própria alma? Clara se lançou sobre o relicário, mas ao abri-lo, uma onda de energia pulsante a atingiu, fazendo seu corpo tremer. A luz ofuscante a envolveu, e ela caiu de costas, arrastada para um abismo que parecia não ter fim. A neblina espessa sugava sua esperança, e o grito de horror rugia em sua mente. Então, numa fração de segundo, tudo se dissolveu, em um som ensurdecedor. A escuridão tomou conta, e Clara não viu nem ouviu. Ela flutuou em um vazio sem som, sem luz, sem qualquer sensação. E então, um suspiro, um toque, gelado como a morte. Clara abriu os olhos, e a clareira estava diferente. As árvores agora pareciam se esticar em direção ao céu, suas copas torcidas e angustiadas. A luz do sol cortava os ramos como lâminas. Mas o que mais a chocou foi a visão à sua frente. Os cultistas, ainda ali, mas agora com pele pálida e olhos escuros como abismos. Eles cercaram Clara, murchando, flutuando, seus R, da boca dela, mas de algum lugar muito mais profundo, mais antigo. Clara tentou se levantar, mas seu corpo estava paralisado, como se as raízes da floresta a prendiam. Um medo primitivo pulsava dentro dela. O relicário em suas mãos começou a brilhar novamente, mas dessa vez com uma luz mais negra do que qualquer sombra. As almas de Miguel e outros desaparecidos se aglomeravam ao seu redor, transformadas em formas grotescas, rostos distorcidos de agonia. Miguel, em meio a eles, agora não exibia apenas tristeza, mas uma satisfação perversa. Ele olhou diretamente para ela, e Clara sentiu um vazio se abrir em seu estômago. Você não entende, Clara. Isso é poder. Poder? O que ele queria dizer com aquilo? Uma sensação de traição a envolveu. Culto que tinha algo a temer. Você faz parte disso. O eco da voz de Miguel ressoava em seu coração. E de repente as figuras nuas e podres começaram a se unir, se moldando em um ser colossal, uma entidade de desespero e cólera. Clara sentiu suas mãos sendo puxadas, uma força opressora querendo que a sombra lutasse por ela. Ela gritou e o som rasgou o ar, mas se perdeu, swallowed by the darkness. Olhando para Miguel, suas lágrimas densas misturaram-se à mácula do chão. Ele não era a salvação que esperava. Ele era parte da maldade que agora se erguia diante dela. A verdade a atingiu como um raio. Essa luta não era apenas sobre resgatar almas,
mas sim um chamado que a envolvia, uma ligação com a escuridão. Quando a criatura finalmente tomou forma, um olhar faminto na sua face, Clara percebeu a extensão do horror que invocou. Aquilo não era um culto simples, mas uma legião de horrores antigos, invocando não apenas almas, mas um apetite insaciável por destruição. Clara, a voz de Miguel. Ela se viu de volta no centro da clareira, sozinha, o relicário fechado em suas mãos. Os cultistas estavam parados, suas vozes silenciadas, mas algo mudara neles. Agora pareciam esperar, atentos, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. O horror não acabara. Na verdade, era apenas o começo. Com a clareira em silêncio absoluto, Clara sabia que tinha despertado algo além de qualquer compreensão humana. O que tinha feito? O que ela era agora? As perguntas a consumiam. E a escuridão parecia sorrir. E no fundo, uma verdade aterradora se impunha. Ela não estava mais sozinha. Clara estava cercada por um silêncio mortal, o relicário nas mãos pulsando com uma luz negra que consumia a clareira. A respiração dela clicava seca na garganta, e o ar estava pesado, como se o próprio céu estivesse preso em um sono profundo e inquieto. Os cultistas a encaravam, seus olhares famintos penetrando em sua alma. O que ela havia despertado? A imagem de Miguel começou a se contorcer entre as sombras ao. Não entende, Clara. A escuridão é a única liberdade. A voz de Miguel ecoava em sua mente, a preto e branco, como uma memória aterradora. As outras almas a rodeavam, os rostos distorcidos em expressões de angústia e desespero, mas também de um desejo incontrolável por poder. Seu irmão não estava ali como um refém. Ele estava seduzido pela escuridão. De repente, uma onda de frio cortante atravessou a clareira. As árvores pareciam sussurrar, suas folhas tremulando em um ritmo frenético. Clara fechou os olhos, para não ver a horrenda transformação diante dela. As sombras começaram a se agitar, contorcendo-se como serpentes famintas, e um som gutural emergiu, crescendo até se tornar um rugido que fez a terra tremer. Algo se aproximava, algo que estava além do mundo que conheciam. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma fenda se abriu como uma boca escura, sugando tudo ao seu redor. Os cultistas começaram a recuar. Se a própria essência do mal tivesse ganhado vida e agora a encarasse diretamente. Esta é a verdadeira liberdade, sussurrou a líder do culto. Seu rosto agora uma máscara de prazer. Receba a essência da escuridão. Clara, você é a chave que sempre buscamos. E então a escuridão se virou em direção a Clara, sua forma se contorcendo e se moldando em um ser grotesco, que refletia as ansiedades de suas vítimas. Por um segundo, Clara se lembrou das histórias que ouvia quando menina. Lendas sobre um culto que não buscava apenas poder, mas a própria essência do que significava ser humano. Aquilo tudo fazia parte de um plano muito maior, e Miguel, seu querido irmão, estava no centro diretamente. Os sussurros das almas invocadas a rodearam, clamando por ajuda, por libertação, mas agora era diferente. Havia um novo som, uma risada, alta e ecoante, que retumbava dentro de sua cabeça, ganhando forma, almas corrompidas pela busca de poder. A clareira começou a se contorcer ao seu redor, as copas das árvores se inclinando, como se o próprio parque estivesse sendo devorado por aquele horror. E ela, Clara, estava no centro daquele apocalipse. Com um grito, ela ergueu o relicário, lançando uma luz ofuscante que cortou a mordaça da escuridão. Mas não era suficiente. O poder que libertara estava se voltando contra ela. Uma força que a puxava para um abismo sem retorno. Clara, une-se a nós, não resista. As vozes sussurravam, implorando, ameaçando. A escuridão se aproximava, lábios aguçados quase sorrindo, como se estivessem saboreando seu medo. O chão tremeu novamente, e uma luz negra começou a se expandir diante dela. Uma energia vibrando, com a promessa de um universo sem fim de trevas. E então, uma verdade obscura e terrível desabou sobre ela. Tudo isso já tinha acontecido antes. Clara não era a primeira. Ela não era a salvadora, mas a ferramenta que permitiria que a Suas mãos se render à escuridão ou lutar.
mesmo sabendo que cada escolha a levaria a um caminho sem volta. E assim, a pergunta ecoou, ressoando como um lamento intimidador. Que sacrifício você está disposta a fazer, Clara? As sombras se agitaram, e tudo parecia questionar a própria natureza da existência. A história dela apenas começava. Clara estava cercada por um silêncio mortal, o relicário nas mãos pulsando com uma luz negra que consumia a clareira. A respiração dela clicava seca na garganta e o ar estava pesado, como se o próprio céu estivesse preso em um sono profundo e inquieto. Os cultistas a encaravam, seus olhares famintos penetrando em sua alma. O que ela havia despertado? A imagem de Miguel começou a se contorcer entre as sombras ao seu redor, o sorriso grotesco estampado em seu rosto. Era uma visão que fazia seu estômago revirar e, ao mesmo tempo, algo dentro dela já começava a entender. A verdade era mais terrível do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Você, também de um desejo incontrolável por poder. Seu irmão não estava ali como um refém. Ele estava seduzido pela escuridão. De repente, uma onda de frio cortante atravessou a clareira. As árvores pareciam sussurrar, suas folhas tremulando em um ritmo frenético. Clara fechou os olhos para não ver a horrenda transformação diante dela. As sombras começaram a se agitar, contorcendo-se como serpentes famintas, e um som gutural emergiu, crescendo até se tornar um rugido que fez a terra tremer. Algo se aproximava. Algo que estava além do mundo que conheciam. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma fenda se abriu como uma boca escura, sugando tudo ao seu redor. Os cultistas começaram a recuar, mas não sempre buscamos. E então, a escuridão se virou em direção a Clara, sua forma se contorcendo e se moldando em um ser grotesco que refletia as ansiedades de suas vítimas. Por um segundo, Clara se lembrou das histórias que ouvia quando menina. Lendas sobre um culto que não buscava apenas poder, mas a própria essência do que significava ser humano. Aquilo tudo fazia parte de um plano muito maior, e Miguel, seu querido irmão, estava no centro diretamente. Os sussurros das almas invocadas a rodearam, clamando por ajuda, por libertação. Mas agora era diferente. Havia um novo som, uma risada, alta e ecoante, que retumbava dentro de sua cabeça. Era um eco de fraqueza, de rendição. As vozes começaram a se combinar, uma sinfonia insana que a enchia de pavor. Você se tornou uma com a escuridão, Clara. O rosto de Miguel, com um grito, ela ergueu o relicário, lançando uma luz ofuscante que cortou a mordaça da escuridão. Mas não era suficiente. O poder que libertara estava se voltando contra ela, uma força que a puxava para um abismo sem retorno. O impacto transformou a luz em trevas, e Clara viu o rosto de Miguel se transformar. De repente, a expressão dele se esfumaçou, e para seu horror, ele se desfez em feixes de fumaça negra, absorvidos pela escuridão pulsante. A entidade colossal começou a se contorcer, e a risada ecoou novamente, mais sinistra e aterradora. Não, não, o que você fez? Clara gritou, a realidade começando a se fragmentar ao seu redor. As vozes de outras almas se tornaram um grito ensurdecedor de desespero. Era como se todo o parque estivesse morrendo. Árvores e flores se retorcendo, desaparecendo. E então, em um instante, um som ecoou do relicário, um sussurro imemorial, profundo como o abismo. Era uma canção sombria, como uma chamada de outro mundo, e Clara percebeu que não está. Nos libertou, mas também nos condenou, disseram em um coro atormentado. As vozes misturavam-se em um lamento que rasgava a bruma. Almas de todos os desaparecidos, não apenas de Miguel, se transformaram em algo de verdadeiramente maligno. A essência da escuridão pulsava, e a identidade de Clara se fragmentava. Uma revelação horrenda a atingiu. Ela era a guardiã da essência negra, a ponte entre mundos. A linha entre o bem e o mal se apagou diante dela, e a escolha se fez. Tornar-se parte da legião ou lutar contra o que havia se tornado. Com um último grito, ela se lançou contra a escuridão,
disposta a confrontar a verdade aterradora. Não havia certo ou errado, apenas a luta pela sobrevivência em meio a um pavor que sempre esteve à espreita. E no fundo, algo profundo se contorceu dentro dela, revelando que ela mesma, preso em um sono profundo e inquieto. Os cultistas a encaravam, seus olhares famintos penetrando em sua alma. O que ela havia despertado? A imagem de Miguel começou a se contorcer entre as sombras ao seu redor. O sorriso grotesco estampado em seu rosto era uma visão que fazia seu estômago revirar, e algo dentro dela já começava a entender. A verdade era mais terrível do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Você não entende, Clara. A escuridão é a única liberdade. A voz de Miguel ecoava em sua mente, em um tom quase hipnótico. As outras almas se aglomeraram ao seu redor, rostos distorcidos em expressões de angústia, mas também de um desejo incontrolável por poder. Seu irmão não estava ali como um refém. Ele estava seduzido seus pés. Uma fenda se abriu como uma boca escura, sugando tudo ao seu redor. Os cultistas começaram a recuar, mas não podiam escapar da força daquela presença. Alguma coisa estava despertando. Algo que não deveria ser despertado. Uma figura colossal surgiu da fenda. Um ser feito de pura escuridão, com olhos que brilhavam como estrelas mortas. Era como se os pesadelos se materializassem e agora a encarassem diretamente. Clara ficou paralisada, o terror aprendendo no lugar. Cada movimento daquela entidade parecia consumir a luz ao redor. Esta é a verdadeira liberdade, sussurrou a líder do culto. Seu rosto agora é uma máscara de prazer. Receba a essência da escuridão, Clara. Você é a chave que sempre buscamos. E então, a escuridão se virou em direção a ela, moldando-se em formas grotescas que refletem suas ansiedades. Com um grito, Clara ergueu o relicário, lançando uma luz ofuscante que cortou a mordaça da escuridão. Mas não era suficiente. O poder que libertara estava se voltando comigo. Contorcer, e Clara percebeu que a líder não era apenas uma serva do mal. Ela era a própria antítese da santidade. A clareira começou a desmoronar ao redor dela, as copas das árvores se curvando, o parque sendo devorado. E em meio a todo aquele caos, uma nova figura emergiu das sombras. Uma mulher, vestida de hábito, mas o vestuário não era de uma freira. Era um manto negro, queimando com uma energia maligna. Clara sentiu o pavor aumentar. Era como se a própria origem dos cultos se erguesse diante dela. Você não sabe nada, Clara. A voz da mulher era como um eco distante. A fé que você carrega é uma mentira. Eu sou a verdade, e todos que você ama se curvarão ao meu poder. Neste momento, Clara sentiu seu coração acelerar. A presença de algo maligno a envolveu, e cada peça do seu passado começou a se desmoronar. A freira que ela era, a fé que tinha construído, tudo parecia uma ilusão. Ela se lembrou do relicário em suas mãos, e uma decisão surgiu. Fluxo das sombras. A entidade colossal hesitou, o olhar carregado de confusão. Mas a líder do culto, a mulher em hábito negro, parecia furiosa. Não, você não pode romper o ciclo. É difícil, Clara. Aceite quem você é. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. As sombras começaram a se agitar. Mas agora algo peculiar aconteceu. O relicário começou a brilhar, pulsando com uma energia desconhecida, e o semblante de Miguel flutuou diante dela. Não como uma figura de poder, mas como uma presa. O sorriso grotesco se desfez em uma expressão de agonia, como se implorasse pela salvação. Clara, se você não parar, todos nós perderemos. E nesse instante, tudo à sua volta estremeceu. A clareira, os cultistas, as almas penadas, tudo se virou como um redemoinho furioso. Clara viu a verdade. O poder estava em suas mãos, mas era uma lâmina de 2 gumes. Com a escuridão se aproximando, a escolha dela teria um preço. Uma escolha que poderia levar ao apocalipse ou à redenção de todos aqueles que ela
Nunca percebeu que a resposta estava um passo atrás, em algo sombra e luz entrelaçados que não podia ainda compreender. A pergunta queimava: quem exatamente era a verdadeira Clara? Clara estava cercada por um silêncio mortal, o relicário nas mãos pulsando com uma luz negra que consumia a clareira. A respiração dela aplicava seca na garganta, e o ar estava pesado, como se o próprio céu estivesse preso em um sono profundo e inquieto. Os cultistas a encaravam, seus olhares famintos penetrando em sua alma. O que ela havia despertado? A imagem de Miguel começou a se contorcer entre as sombras, ao seu redor, o sorriso grotesco estampado em seu rosto. Era uma visão que fazia seu estômago revirar e algo dentro dela já começava a entender. A verdade era mais terrível do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Você não entende, Clara. A escuridão é a única liberdade. A voz de Miguel ecoava em sua mente, em um tom quase hipnótico. As outras almas se aglomeraram ao seu redor. Rostos sussurrar, suas folhas tremulando em um ritmo frenético. Clara fechou os olhos para não ver a horrenda transformação diante dela. As sombras começaram a se agitar, contorcendo-se como serpentes famintas, e um som gutural emergiu, crescendo até se tornar um rugido que fez a terra tremer. Algo se aproximava, um vórtice de trevas que girava e parecia devorar tudo ao redor. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma fenda se abriu como uma boca escura, sugando tudo ao seu redor. Os cultistas começaram a recuar, mas não podiam escapar da força daquela presença. Alguma coisa estava despertando, algo que não deveria ser despertado. Uma figura colossal surgiu da fenda, um ser feito de pura escuridão, com olhos que brilhavam como estrelas mortas. Era como se os pesadelos se materializassem e agora a encarassem diretamente. Clara ficou paralisada, o terror aprendendo no lugar. Cada movimento daquela entidade parecia consumir a luz ao redor. Esta é a verdadeira liberdade, sussurrou a líder, uma luz ofuscante que cortou a mordaça da escuridão. Mas não era suficiente. O poder que libertara estava se voltando contra ela, puxando-a para um abismo sem retorno. O impacto se transformou na luz em trevas, e Clara viu o rosto de Miguel se deformar em um riso desalmado. Ele se desfez em feixes de fumaça negra, absorvidos pela entidade colossal. As almas dos desaparecidos começaram a se contorcer, e Clara percebeu que a líder não era apenas uma serva do mal, ela era a própria antítese da santidade. A clareira começou a desmoronar ao redor dela, as copas das árvores se curvando, o parque sendo devorado. E em meio a todo aquele caos, uma nova figura emergiu das sombras. Uma mulher, vestida de hábito, mas o vestuário não era de uma freira. Era um manto negro, teimando com uma energia maligna. Clara sentiu o pavor aumentar. Era como se a própria origem dos cultos se erguesse diante dela. Você não sabe nada, Clara. A voz da mulher era como um eco distante. A fé que você carrega é o peça do seu passado começou a se desmoronar. A freira que ela era, a fé que tinha construído, tudo parecia uma ilusão. Ela se lembrou do relicário em suas mãos e uma decisão surgiu de dentro dela. Em um lampejo, Clara gritou, desafiando a escuridão. Se eu sou a chave, então eu decido como usá-la. E ao pronunciar essas palavras, uma onda de luz irrompeu do relicário, invertendo o fluxo das sombras. A entidade colossal hesitou, o olhar carregado de confusão. Mas a líder do culto, a mulher em hábito negro, parecia furiosa. Não, você não pode romper o ciclo. É difícil, Clara. Aceite quem você é. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. As sombras começaram a se agitar, mas agora algo peculiar aconteceu. O relicário começou a brilhar, pulsando uma lâmina de 2 gumes. Com a escuridão se aproximando, a escolha dela teria um preço. Uma escolha que poderia levar ao apocalipse ou à redenção de todos aqueles que ela amava. O que a escuridão realmente queria? E qual parte dessa batalha era uma ilusão que ela mesma havia criado? O que significava ser a chave?
E quando Clara olhou para o relicário, agora pulsando mais forte do que nunca, percebeu que a resposta estava um passo atrás, em algo sombra e luz entrelaçados que não podia ainda compreender. A pergunta queimava. Quem exatamente era a verdadeira Clara? Clara estava cercada por um silêncio mortal, o relicário pulsando em suas mãos como um coração sombrio. E cada instante fazia seu peito apertar. O ar estava pesado, quase sólido, e a escuridão parecia se mover ao seu redor, dançando com uma vida própria. Os cultistas, com visões famintas, estavam prontos para um sacrifício que Clara não conseguia compreender. A fé em elas estavam no limiar entre os mundos e o horror da verdade as envolveu. O relicário em sua mão pulsava, quase como se estivesse vivo, e Clara sentiu seu poder ameaçar engoli-la. Então tudo mudou. A fusão de sombras girou, e aquela presença colossal que emergia da fenda começou a se contorcer, como se estivesse se ajustando a uma nova forma. Clara piscou, tentando recuperar o foco, e então viu. Não era apenas uma entidade de trevas, era um apanhado de seres, almas corrompidas pelas sombras que moldavam não somente a escuridão, mas a própria ideia de dominação e dor. Das sombras ecoou uma risada, não de Miguel, mas de algo muito mais antigo, mais maligno. Você não pode domar o que não compreende, anunciou uma figura que se destacou daquele vórtice escuro. Uma mulher imponente e vestida em um hábito negro, que emitiu uma aura tão densa que parecia absorver toda a luz ao redor. Clara a reconheceu, uma freira, mas não da fé que conhecia. Era algo bem diferente. A mulher sorriu, começou a se abrir mais, e diante dos olhos atônitos da freira, seres com rostos de cabeças disformes começaram a emergir, sob a forma de uma massa de escuridão coberta por garras e olhos vazios. Clara caiu para trás, a respiração cortada. Essas não eram apenas almas, eram demônios disfarçados de liberdade, querendo escapar de suas correntes. Você se tornou um farol, Clara. O relicário abriu a porta para nós. Sua inocência é o nosso combustível. A risada ecoou novamente, e a mulher à frente olhou para Clara com um fervor insaciável. Os seus medos, seus anseios, tudo torna você potente. O que você realmente é muito mais poderoso do que você pensa. O relicário nas mãos de Clara começou a brilhar com uma intensidade tão cruel que feriu seus olhos. A luz escura refletia a realidade distorcida das crenças e dos laços que havia alimentado ao longo de sua vida. Ela podia sentir. Aquele culto não era apenas um mero grupo, era uma congregação de devotos dispostos a tudo. Cada palavra, voz trêmula se movendo pela dor, lembrou-se das lendas de corrupções, de cultos perdidos, mas agora tinha que enfrentar a realidade. A distância entre ela e os cultistas, entre a luz e as sombras, sumia-se, e as figuras distorcidas ao seu redor começaram a murmurar, como se celebrando sua luta interna, se alimentando de seu medo. Você é um eco de nós, Clara. Miguel, seu irmão, apareceu mais uma vez, o sorriso grotesco se desvanecendo. A escuridão a espera. Deixe-se levar. Junte-se a nós. E ali, naquele último instante, quando Clara pensou que todo o seu mundo havia desmoronado, uma resposta começou a surgir. Ela percebeu, com uma clareza aterradora, que o relicário não era apenas uma chave, era uma maldição. Precisou fazer a única escolha que poderia redimir tudo. Com o relicário tremendo, ela ergueu-o, decidida a enfrentar não somente a escuridão que a rodeava, mas também a que crescia dentro de seu peito. E nesse momento, quando a luz pulsante prestes a ser liberada, uma sombra se lançou sobre ela novamente, a escuridão se contorcendo. A realidade a esmagou. O grito de um mundo colidindo com outro era ensurdecedor. E antes que Clara pudesse entender, a própria essência da escuridão começou a respondê-la. Não de forma explícita, mas sussurrando segredos que a deixavam questionando tudo o que uma vez acreditara.
Você é uma com nós, a voz sussurrou. A escolha é sua, mas uma vez feito, o preço será alto. Enquanto a clareira se tornava um turbilhão de sombras e luzes, Clara se deu conta de que a maior reviravolta ainda estava por vir. Não era um renascimento, mas a revelação de quem ela realmente era. Aquilo que, até então, parecia um caminho de segurança e fé, agora se tornava um labirinto. Ou havia perdido tudo para sempre. Clara estava cercada por um silêncio mortal, o relicário pulsando em suas mãos como um coração sombrio, e cada instante fazia seu peito apertar. O ar estava pesado, quase sólido, e a escuridão parecia se mover ao seu redor, dançando com uma vida própria. Os cultistas, com visões famintas, estavam prontos para um sacrifício que Clara não conseguia compreender. A fenda no chão retumbava, o eco de algo muito mais profundo do que qualquer um deles poderia imaginar. Você não sabe o que é liberdade. A voz de Miguel reverberou, mas não foi a única. Um coro de vozes se juntou a ele, almas perdidas clamando como num lamento de desespero. Elas estavam no limiar entre os mundos, e o horror da verdade as envolveu. O relicário em sua mão pulsava, quase como se estivesse vivo, e Clara sentiu seu poder ameaçar engoli-la. Então, tudo mudou. A fusão de sombras girou, e aquela presença colossal que emergia da fenda começou a se contorcer como se estivesse se ajustando. Ideia de dominação e dor. Das sombras ecoou uma risada, não de Miguel, mas de algo muito mais antigo, mais maligno. Você não pode domar o que não compreende, anunciou uma figura que se destacou daquele vórtice escuro. Uma mulher, imponente e vestida em um hábito negro, que emitiu uma aura tão densa que parecia absorver toda a luz ao redor. Clara a reconheceu, uma freira, mas não da fé que conhecia. Era algo bem diferente. A mulher sorriu com um lábio superior. Eu sou a Verity, e você despertou o que deveria ter permanecido adormecido. O nome dela reverberou em Clara como um eco profundo, uma prosa sinistra que fazia seu sangue ferver. A fenda começou a se abrir mais, e diante dos olhos atônitos da freira, seres com rostos de cabeças disformes começaram a emergir, sob a forma de uma massa de escuridão coberta por garras e olhos vazios. Clara caiu para trás, a respiração cortada. Essas não eram apenas almas, eram demônios disfarçados de liberdade, querendo escapar de suas correntes. Medos, seus anseios, tudo torna você potente. O que você realmente é muito mais poderoso do que você pensa. O relicário nas mãos de Clara começou a brilhar com uma intensidade tão cruel que feriu seus olhos. A luz escura refletia a realidade distorcida das crenças e dos laços que havia alimentado ao longo de sua vida. Ela podia sentir. Aquele culto não era apenas um grupo. Era uma congregação de devotos dispostos a tudo. Cada palavra, cada rito, cada sombra projetada neste parque revelava um fio que a conectava a eles, a um propósito maior, não de libertação, mas de total aniquilação da fé. Não, isso não pode ser verdade. Clara sussurrou, a voz trêmula, se movendo pela dor. Lembrou-se das lendas de corrupções, de cultos perdidos, mas agora tinha que enfrentar a realidade. A distância entre ela e os cultistas, entre a luz e as sombras, sumia-se. E as figuras distorcidas ao seu redor começaram a murmurar, como se celebrando sua luta interna, se alimentando de seu medo. Você é um... O mundo havia desmoronado, uma resposta começou a surgir. Ela percebeu, com uma clareza aterradora, que o relicário não era apenas uma chave, era uma maldição. E ela tinha a escolha de destruí-lo, ou deixar que tudo ao seu redor fosse engolido. Uma certeza a atravessou como um relâmpago. Se não agisse, não haveria poder, fé, ou mesmo um laço que sobrevivesse. Então, a terra tremeu sob seus pés, e Clara viu algo que fez seu coração parar. Uma imagem familiar projetada na escuridão. Sua própria figura, envolta por sombras, mas com um sorriso perverso. Você não pode escapar do que é, seu doppelganger sussurrou.
olhos brilhantes como estrelas de um universo distorcido, quebrando a linha entre o que era e o que poderia ser. A verdadeira natureza, fonte de toda a dor que havia sido infligida ali, se unisse à presença maligna. Clara, você é nossa, gritaram os cultistas, e o coro que enterrava todos os seus medos. Junte-se a nós, deixe a luz para trás. E ela, em um momento de desespero, agarrou o relicário com toda a força, pronta para confrontar o abismo. Sua mão apertava a luz negra, e a voz de Verity ecoou. Que sacrifício você está disposta a fazer, Clara? O relicário explodiu em um clarão de luz tão intensa que ofuscou sua visão, e tudo o que conhecia se desfez em um turbilhão de sombras e poder. Ela se viu sendo consumida por um mar de escuridão, e ao sentir seu ser se desintegrar, uma última pergunta ecoou em sua mente. Quem sou eu realmente? E ali, no abismo... E ela estava prestes a se perder na escuridão novamente, quando uma voz conhecida cortou a neblina de desespero. Clara, não, encare. A voz era de Miguel, mas não era mais a chamada familiar. Havia uma camada de algo terrível, corrupto, escondido sob sua preocupação. Antes que pudesse processar isso, as sombras ao seu redor começaram a se contorcer como cobras. A figura imponente de Verity avançou, com olhos que apresentavam um brilho maligno. Você é nossa, Clara. O que libertou aqui não é apenas poder. É o que você se recusa a entender sobre sua própria essência. Aquela risada ecoou, enquanto sombras se agrupavam, formando um exército de figuras indistintas. Um calafrio percorreu sua coluna. O que quer dizer com isso? Perguntou Clara. Sua voz tremia. Uma sensação de impotência a dominava. Assim que as palavras deixaram seus lábios, a clareira explodiu em caos. A terra começou a se abrir, sugando tudo para um abismo infernal. E então aconteceu. Uma maré negra, um redemoinho de sol. Infância começaram a flutuar diante dela. Memórias doces de risadas e tardes ensolaradas se transformaram em pesadelos. As sombras mostraram Miguel rindo, mas o riso se distorceu em um grito. Clara, você sabe do que sou feito agora? Ele sussurrou, e seu corpo, antes conhecido e amado, se reconfigurou em algo grotesco. Os traços que ela amava se transformaram em uma máscara de desespero. Não. Sua voz saiu em um sussurro, mas as sombras não pararam. Elas se dividiram, revelando não apenas Miguel, mas aqueles que também perdera. Cada uma das sombras representava alguém que havia amado, agora presas em uma rede de dor e escuridão, seus rostos distorcidos pela agonia. Você não pode salvá-los, Clara. A voz de Verity rugiu em deleite. Você é a chave. E a chave de quê? Dizer sim ao que realmente viu. Eles não foram perdidos, voltaram por você. O terror a agarrou. Então, como num pesadelo, a realidade começou a se fragmentar. O relicário em sua mão liberou uma luz tão intensa que queimou. Clara perdera o fôlego. Libere-nos, Clara. A escuridão fará você esquecer. Você não está destinada a ser uma freira, mas uma rainha das sombras. Os ecos dessas vozes preencheram seus ouvidos, e as figuras dançaram em um balé de horror. As almas desapareceram num turbilhão de luz, mas antes que pudessem se dissipar, Clara percebeu a horrenda verdade. O culto não a queria como guardiã, mas como sacrifício. Eles queriam seu ser, aquela essência de fé que ela havia alimentado. A escuridão estava sedenta e precisava da luz dela como um combustível vital. E naquela revelação, a clareira despedaçou-se em um clamor de angústia. Clara gritou, sua mente girando, mas mesmo assim não conseguiu desviar o olhar do que se formava à sua frente. Um espírito demoníaco, um antigo guardião do culto, finalmente despertava, absorvendo os restos de humanidade ao redor de Clara. Miguel, não, você não precisa disso, ela berrou. Mas a resposta era uma gargalhada ressoante que a fez gelar. As vozes de seu paz. Um último vestígio de força, ela levantou o relicário uma vez mais, não como a chave, mas como uma arma. O que aconteceria quando apertasse aquele botão? O que realmente libertaria? Quando a luz explodiu novamente, o que se formou diante dela não era uma salvação, mas o esboço de um novo pesadelo. E a sombra dançava, rindo. A escuridão a envolveu, e Clara sabia que no final
seu destino ficaria entrelaçado com um futuro ensanguentado nas garras do que a estava devorando. E, para seu horror, ela percebeu que tudo isso poderia ser apenas o começo de um terror muito mais profundo. Clara sentiu sua alma se despedaçar, a luz do relicário surgindo como uma epifania, mas também como uma sentença. O ar parecia denso, como se estivesse sendo espremido por uma mão invisível. Cada respiração era um esforço, e ela estava prestes a se perder na escuridão novamente, quando uma voz conhecida cortou a neblina de desespero. Clara, não! Encare! A voz era de Miguel, mas não era mais a chamada familiar. Um brilho maligno. Você é nossa, Clara. O que libertou aqui não é apenas poder. É o que você se recusa a entender sobre sua própria essência. Aquela risada ecoou, enquanto sombras se agrupavam, formando um exército de figuras indistintas. Um calafrio percorreu sua coluna. O que quer dizer com isso? Perguntou Clara. Sua voz tremia. Uma sensação de impotência a dominava. Assim que as palavras deixaram seus lábios, a clareira explodiu em caos. A terra começou a se abrir, sugando tudo para um abismo infernal. E então aconteceu. Uma maré negra, um redemoinho de sombras cobriu tudo como um manto sufocante. Uma dor lancinante a atravessou, como se sua própria expressão de fé tivesse sido um veneno. As vozes sussurrantes revelaram um segredo. Os que você ama estão aqui, de volta pelo que é seu. Imagens de sua infância começaram a flutuar diante dela. Memórias doces de risadas e tardes ensolaradas se transformaram em pesadelos. As sombras mostraram Miguel rindo, mas o riso se distorceu e... Mas as sombras não pararam. Elas se dividiram, revelando não apenas Miguel, mas aqueles que também perdera. Cada uma das sombras representava alguém que havia amado, agora presas em uma rede de dor e escuridão. Seus rostos distorcidos pela agonia. Você não pode salvá-los, Clara. A voz de Verity rugiu em deleite. Você é a chave. E a chave de quê? Dizer sim ao que realmente viu? Eles não foram perdidos. Voltaram. Por você. O terror a agarrou. Então, como num pesadelo, a realidade começou a se fragmentar. O relicário em sua mão liberou uma luz tão intensa que queimou sua visão. O chão se tremia, e a clareira se tornava um portal. Uma forma colossal se ergueu da escuridão, um ser de puro desespero e corrupção. Ao se mover, as sombras se aglomeraram em um ser híbrido que fazia Clara perder o fôlego. Libere-nos, Clara. A escuridão fará você esquecer. Você não está destinada a ser uma freira, mas uma rainha das sombras. Os ecos dessas vozes preencheram seus ouvidos, e as figuras dançaram. Ser, aquela essência de fé que ela havia alimentado. A escuridão estava sedenta e precisava da luz dela como um combustível vital. E naquela revelação, a clareira despedaçou-se em clamor de angústia. Clara gritou, sua mente girando, mas mesmo assim não conseguiu desviar o olhar do que se formava à sua frente. Um espírito demoníaco, um antigo guardião do culto finalmente despertava, absorvendo os restos de humanidade ao redor de Clara. Miguel, não, você não precisa disso, ela berrou, mas a resposta era uma gargalhada ressoante que a fez gelar. As vozes de seu passado estavam prestes a se unir ao que mais temia, formando uma nova legião de horrores. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela percebeu a insana verdade. Ela não era a única que tinha algo a perder aqui. Uma energia pulsava ao seu redor, e com um último vestígio de força, ela levantou o relicário uma vez mais, não como a chave, mas como uma arma. O que aconteceria quando apertasse aquele botão? O que realmente libertaria? Abismo escuro e sem fim. E as almas distorcidas de uma legião de cultistas foram puxadas por uma força irresistível, desaparecendo dentro da fenda. Clara, gritou Miguel, agora parecendo humano novamente desesperado. Clara sentiu que estava em um campo de batalha. Estava puxando algo do espaço entre a fé e a escuridão que poderia mudar tudo. Feche, implorou Miguel, mas a decisão estava feita. Ela apertou o relicário com todas as suas forças, um grito de liberação ecoando em sua mente. Uma onda de energia varreu o parque,
fazendo com que as árvores se curvassem. As folhas grisalhas e tortas despejassem seu lastro de vida puxado para a escuridão, quando um novo surgimento começou. A luz do relicário bruxuleou e brilhou intensamente, convulsionando com uma energia poderosa, e detrás dela, uma nova forma começou a se desenhar, a verdadeira forma de Verity, agora revelando-se como algo incrivelmente mais antigo, mais maligno do que qualquer um deles poderia imaginar. Uma essência que não deveria existir neste mundo. Eu sou o que esteve escondido nas sombras, o guardião de assassinatos, o que você se recusa a ver. A verdade subiu como uma onda, um terror sem fim, e Clara sentiu que estava prestes a desmaiar, e com um último grito, a luz envolveu tudo, mas em meio à guerra de brilhos e sombras, uma questão ficou pendente no ar. Quem realmente estava no controle? E mais importante, quem iria sobreviver nessa dança entre a escuridão e a luz? Clara sentiu sua alma se despedaçar, a luz do relicário surgindo como uma epifania, mas também como uma sentença. O ar parecia denso, como se estivesse sendo espremido. Chamada familiar. Havia uma camada de algo terrível, corrupto, escondido sob sua preocupação. Antes que pudesse processar isso, as sombras ao seu redor começaram a se contorcer como cobras. A figura imponente de Verity avançou, com olhos que apresentavam um brilho maligno. Você é nossa, Clara. O que libertou a ti não é apenas poder, é o que você se recusa a entender sob sua própria essência. Aquela risada ecoou, enquanto sombras se agrupavam, formando um exército de figuras indistintas. Um calafrio percorreu sua coluna. O que quer dizer com isso? Perguntou Clara. Sua voz tremia. Uma sensação de impotência a dominava. Assim que as palavras deixaram seus lábios, a clareira explodiu em caos. A terra começou a se abrir, sugando tudo para um abismo infernal. E então aconteceu. Uma maré negra, um redemoinho de som. Sabe do que sou feito agora? Ele sussurrou, e seu corpo, antes conhecido e amado, se reconfigurou em algo grotesco. Os traços que ela amava se transformaram em uma máscara de desespero. Não, sua voz saiu em um sussurro, mas as sombras não pararam. Elas se dividiram, revelando não apenas Miguel, mas aqueles que também perdera. Cada uma das sombras representava alguém que havia amado, agora presas em uma rede de dor e escuridão, seus rostos distorcidos pela agonia. Você não pode salvá-los, Clara. A voz de Verity rugiu em deleite. Você é a chave. E a chave de quê? Dizer sim ao que realmente viu? Eles não foram perdidos. Voltaram por você. O terror a agarrou. Então, como num pesadelo, a realidade começou a se fragmentar. O relicário em sua mão liberou uma luz tão intensa que queimou sua visão. O chão se tremia, e a clareira se tornava um portal. Uma forma colossal. As figuras dançaram em um balé de horror. As almas desapareceram num turbilhão de luz. Mas antes que pudessem se dissipar, Clara percebeu a horrenda verdade. O culto não a queria como guardiã, mas como sacrifício. Eles queriam seu ser, aquela essência de fé que ela havia alimentado. A escuridão estava sedenta e precisava da luz dela como um combustível vital. E naquela revelação, a clareira despedaçou-se em um clamor de angústia. Clara gritou, sua mente girando. Mas mesmo assim, não conseguiu desviar o olhar do que se formava à sua frente. Um espírito demoníaco, um antigo guardião do culto, finalmente despertava, absorvendo os restos de humanidade ao redor de Clara. Miguel, não, você não precisa disso, ela berrou. Mas a resposta era uma gargalhada ressoante que a fez gelar. As vozes de seu passado. A luz explodiu novamente. O que se formou diante dela não era uma salvação, mas o esboço de um novo pesadelo. Nesta explosão de luz, a sombra de Verity se contorceu, e algo dentro dela mudou. Uma nova presença ganhou forma, uma luz tão intensa que fez seu coração disparar. Era como se a própria escuridão tivesse hesitado, uma centelha de confusão cruzando sua consciência. Você não entende, Clara. Você é mais do que uma freira. Você é um portal.
Antes que pudesse compreender, uma explosão de vozes atravessou a escuridão, uma cacofonia de almas chorando. Ela é a verdadeira guardiã. Sussurravam, revelando um segredo que a fazia tremer. Clara não era apenas uma simples freira, mas a encarnação de uma antiga deidade que havia sido aprisionada, uma entidade divina que conibia a vida e a morte. As sombras se agitaram, e Verity gritou em um deleite de raiva. Você não pode controlar isso. Não a mão do poder que você não criou. O pânico a invadiu quando Clara percebeu que o relicário não só para seu destino, mas de um universo inteiro, um epicentro de poder que poderia trazer à luz ou mergulhar tudo na mais profunda escuridão. E enquanto a clareira se despedaçava sob o peso da verdade, a última pergunta ecoou na sua mente. O que serei eu se romper todas as correntes? E com isso, se viu no centro de um brilho maligno. Você é nossa, Clara. O que libertou aqui não é apenas poder. É o que você se recusa a entender sobre sua própria essência. Aquela risada ecoou, enquanto sombras se agrupavam, formando um exército de figuras indistintas. Um calafrio percorreu sua coluna. O que quer dizer com isso? Perguntou Clara. Sua voz tremia. Uma sensação de impotência a dominava. Assim que as palavras deixaram seus lábios, a clareira explodiu em caos. A terra começou a se abrir, sugando tudo para um abismo infernal. E então aconteceu. Uma maré negra, um redemoinho de sombras cobriu tudo como um manto sufocante. Uma dor lancinante a atravessou, como se sua própria expressão de fé tivesse sido um veneno. As vozes sussurrantes revelaram o segredo. Os que você ama estão aqui, de volta pelo que é seu. Imagens de sua infância começaram a flutuar diante dela. Memórias doces de risadas e tardes ensolaradas se transformaram em pesadelos. As sombras mostraram Miguel rindo, mas o riso se distorceu mas as sombras não pararam. Elas se dividiram, revelando não apenas Miguel, mas aqueles que também perdera. Cada uma das sombras representava alguém que havia amado, agora presas em uma rede de dor e escuridão. Seus rostos distorcidos pela agonia. Você não pode salvá-los, Clara. A voz de Verity rugiu em deleite. Você é a chave. E a chave de quê? Dizer sim ao que realmente viu? Eles não foram perdidos. Voltaram por você. O terror a agarrou. Então, como num pesadelo, a realidade começou a se fragmentar. O relicário em sua mão liberou uma luz tão intensa que queimou sua visão. O chão se tremia, e a clareira se tornava um portal. Uma forma colossal se ergueu da escuridão, um ser de puro desespero e corrupção. Ao se mover, as sombras se aglomeraram em um ser híbrido que fazia Clara perder o fôlego. Libere-nos, Clara. A escuridão fará você esquecer. Você não está destinada a ser uma freira, mas uma rainha das sombras. Os ecos dessas vozes preencheram seus ouvidos, e as figuras dançaram. Ser aquela essência de fé que ela havia alimentado. A escuridão estava sedenta e precisava da luz dela como um combustível vital. E naquela revelação, a clareira despedaçou-se em um clamor de angústia. Clara gritou, sua mente girando, mas mesmo assim não conseguiu desviar o olhar do que se formava à sua frente. Um espírito demoníaco, um antigo guardião do culto finalmente despertava, absorvendo os restos de humanidade ao redor de Clara. Miguel, não, você não precisa disso. Ela berrou, mas a resposta era uma gargalhada ressoante que a fez gelar. As vozes de seu passado estavam prestes a se unir ao que mais temia, formando uma nova legião de horrores. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela percebeu a insana verdade. Ela não era a única que tinha algo a perder aqui. Uma energia pulsava, era uma força primordial, nascida do medo e da dor que a mantinha em pé. Os cultistas arremessaram suas vontades sobre suas vidas, e de repente, a escuridão se dissolveu em um turbilhão de sombras luminosas, revelando uma realidade diferente e muito mais aterrorizante. A presença de Verity começou a se contorcer e, em um movimento abrupto, ela se desfez em flechas de luz negra, transformando-se em um vórtice
que se erguia contra o céu, canalizando todo o desespero daquelas almas que haviam sido condenadas. A transformação a fez entender que havia mais naqueles personagens do que seus rostos conhecidos. Eram sombras de escolhas que não tomaram. Os cultistas não eram apenas adoradores de trevas, mas ecos de Clara, reflexos de medos que ela se recusava a aceitar. E então, como um eco ensurdecedor, algo colidiu com o chão. Eu mais você. Você é a verdadeira escuridão. Não era somente uma escolha, mas uma batalha pela essência de quem Clara realmente era. E na fraqueza daquela revelação aterradora, Clara compreendeu que a única maneira de enfrentar o horror era se confrontar em um espelho sombrio, estendendo a mão. Poderia soltar o que estava preso em sua própria alma, mas a verdade que ela estava prestes a tocar não era uma salvação. Era a desolação de um mundo que não conhecia limites. O que havia despertado poderia dar vida ou destruir tudo o que conhecia em um único instante. E no momento em que se aproximou, uma nova voz ecoou, profunda e sólida. Escolha, Clara, seja a luz ou a sombra que sempre foi. E naquele instante, o abismo se abriu mais uma vez, revelando que talvez a verdadeira batalha tivesse apenas começado. Clara sentiu a respiração cortar, a realidade despedaçar-se em um vórtice consumidor. A clareira não era um local, mas um ponto de inflexão de um destino que a forçava a enfrentar não, também como uma sentença. O ar estava denso, e a presença de Verity crescia, como se estivesse alimentando uma tempestade de sombras ao seu redor. As criaturas se contorciam, esperando a ordem, e no espaço em branco da clareira, tudo começou a girar. Você não pode fugir do que é, Clara. A voz de Verity ecoou, agora carregada de um poder sobrenatural que fazia o chão tremer. Clara percebeu então que tudo o que acreditava saber sobre bondade e fé agora estava em colapso. Miguel estava lá, mas não era mais o irmão que conhecia. A escuridão que o envolvia era uma extensão da própria Verity, uma armadilha de sedução, e Clara sentiu que a linha entre luz e sombra estava prestes a desaparecer. O relicário vibrava em sua mão, um pulso que se tornava cada vez mais intenso. As vozes das almas, parede de sombras, como se a luz tivesse sido sugada literalmente dela. Mãos esqueléticas grasped Clara, puxando-a para um abismo de pesadelo indescritível. Olhos brilhantes, antigos e sanguinários, surgiram a partir das sombras, um par de chamas que queimavam com rancor. Então, com um grito que cortou a escuridão, a imagem surgiu ali, diante de todos. Daniel, um antigo bispo da igreja e conselheiro de Clara, mas agora um husk. Seu corpo não era mais humano. A carne estava podre, os olhos sem vida, poluídos com secreções escuras, e sua expressão contorcida em uma obra de arte grotesca. Ah, Clara, você não sabe o que se esconde nas sombras da sua fé. Ele sussurrou, embora suas palavras parecessem vir de um mundo distante e horrível. Você? O que você fez? Clara sentiu o terror correr por suas veias. Algo dentro dela se partiu. O bispo tinha sussurrado segredos há muito esquecidos. Verdades que a igreja tinha enterrado sob o peso do dogma. As histórias sobre o culto da escuridão agora estará à mercê do que você mesma liberou. O relicário é uma ponte. Você não percebeu? Ao deslizar suas mãos ao redor dele, você se tornou a chave. E aqui eu sou o seu porto. A voz dele era um sussurro agudo, e com cada palavra, Clara sentiu uma onda de escuridão envolvê-la, como um abraço íntimo de gelo. O espaço ao seu redor parecia se desintegrar, um colapso absoluto da realidade. O que antes era uma clareira agora era absolutamente louco. As copas das árvores torcendo e quebrando sob o peso do terror. As sombras dançavam como fichas caindo. E em meio a tudo isso, Clara percebeu que a escuridão não era uma força do mal, mas uma parte do que ela se tornara. Que o que veio à luz era a resposta para sua própria negação em ser uma freira imaculada. Os cultistas começaram a rir, uma risada coletiva que ressoava como um eco demoníaco. Seus olhos brilharam com um vermelho intenso. Você vê, Clara? Nós estávamos esperando por você, a luz que viria para nos guiar de volta. E agora, a ordem. O seu papel estava se desenrolando. O que se escondia naquela clareira
não era apenas uma luta entre luz e escuridão, mas uma revelação de que a própria vida dela estava envolvida em uma teia de enganos. E enquanto a verdade desinspirava sua alma, o chamado da sua própria escuridão era irresistível. Com tudo isso se desdobrando, a clareira estava prestes a revelar um terror incomensurável. As forças que haviam se levantado eram só uma fração daquilo que Clara realmente era. E assim, ao ver a verdade refletida nos olhos vazios do bispo, a pergunta ficou pairando no ar. O que você faria se descobrisse que no fim você não era a heroína, mas a própria vilã da história? E nesse momento, o que era sonho agora era um pesadelo, e a guerra pela alma de Clara apenas começava. Clara sentiu a escuridão a cercar cada vez mais. As sombras dançando ao seu redor como serpentes famintas. A presença de Verity crescia, absorvendo a luz e a esperança que ainda tremulavam dentro dela. Miguel, ou o quê? Fazendo seu estômago se revirar. As raízes das árvores gotejavam um líquido negro e viscoso, e o ar se tornava sufocante. O relicário pulsava pesadamente em suas mãos, uma energia que parecia mais um veneno do que um bálsamo. Então, em meio à confusão, uma sombra mais escura emergiu, um ser que parecia estar se formando a partir das próprias trevas. Um terror visceral atravessou Clara. A criatura tomava a forma de uma figura humana, mas seu corpo estava deslizando, quase como se estivesse feito de fumaça e sombras. Este ser se aproximou, e Clara se deu conta de que não era apenas a escuridão de Verity. Era uma presença muito mais antiga. Um espírito ancestral que havia sido esquecido, perdido entre as camadas do tempo. Eu sou o que você criou, Clara, sussurrou ele, sua voz unida em um sussurro que reverberava pela clareira. Sou os medos que você carregou, a luz que você tentou ignorar. Nasci da sua alma, dos seus sacrifícios, e agora sou seu juiz.